Pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar por que os investidores globais estão fugindo do dólar, explicar um pouco desse contexto que está acontecendo nos últimos 3 anos, e aí eu vou precisar remontar a história de por que a humanidade começou a usar o dólar como moeda de troca ali no meados de 1945 para frente. É necessário para que vocês entendam os movimentos atuais. Nós vamos falar de Brasil também, em especial o escândalo que aconteceu do INSS. Vou dizer o que isso impacta nas contas públicas para frente, as já deterioradas contas públicas brasileiras, né, como já venho falando há um certo tempo aqui com vocês, mas explicar esse impacto numérico para que vocês entendam a magnitude dessa fraude. Guilherme Régio, economista do canal, e eu vou precisar remontar um pouco da história aqui, voltar lá para 1945, trazer para vocês alguns contextos históricos muito importantes para que a gente entenda um pouco como é que o dólar ele ficou essa reserva de valor e também esse meio de troca na economia mundial. Nessa foto que vocês estão vendo aqui, é o acordo de Bretton Woods de 1944. Nesse acordo, se reuniram 44 países para criar um novo sistema monetário. At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. United States Treasury Secretary Morgenthau heads the American delegation. On the opening day, in his role of acting conference president, he addresses the meeting. To be discussed are plans for the stabilization of world currencies. All agreements must be ratified by the governing bodies of the nations involved before becoming effective. These meetings are designed to promote trade in the post-war world and to create a foundation for lasting peace. Esse acordo basicamente foi por conta da Primeira Guerra Mundial, que acabou muito mal, impôs severas restrições ali para a economia da Alemanha, e isso gerou, um tempo depois, todos os dobramentos que levaram a cabo a Segunda Guerra, que foi movida também por contextos econômicos, tá? Não podemos negar disso, tá? A economia é muito ligada a toda essa questão de guerra. O dólar, na época, foi atrelado a uma taxa do ouro a 35 dólares por onça, tá? Então, uma onça ali era basicamente 31 gramas. E aí, todo o sistema mundial era, na verdade, negociado com o dólar, mas eles tinham um lastro em ouro. Então, na verdade, você estava negociando ouro com uma moeda ali para ter liquidez, uma moeda mais fácil para que você fizesse a conta, Afinal, o ouro é uma moeda que historicamente sempre foi usada como meio de troca, e aí você ter um câmbio fixo para uma moeda mundialmente aceita fez com que o dólar ganhasse uma preponderância, até os idos ali da década de 70. Nesse meio do caminho, a gente teve um outro plano, que é o Plano Marshall, que foi, na verdade, um plano de financiamento norte-americano para as economias que estavam em um patamar muito pífio com a evolução da Segunda Guerra, as economias europeias, e o Japão também, que os Estados Unidos ajudou a reconstrução dele, por conta também do contexto de Guerra Fria. Então, os Estados Unidos ele funcionou como um financiador, então ele é usado muito dólar também. Então, essas economias no pós-guerra ficaram muito atreladas às suas moedas ao dólar. E isso funcionou muito bem até meados ali de 1970. Por quê? Os Estados Unidos ele emitia muita moeda porque todas as negociações, os mercados, ele acabaram se aquecendo bastante. Então essas economias europeias, elas vivenciaram um boom muito grande a partir da década de 60. O Japão viveu um milagre econômico a partir da década de 70. E isso fez com que os Estados Unidos precisassem emitir mais moeda para que todo esse mercado internacional estivesse abastecido com uma moeda de troca. Só que isso acabou ocorrendo um descasamento em relação às reservas internacionais em ouro. Tinham mais dólares em circulação do que você tinha, por exemplo, de lastro em ouro. E isso acabava gerando nos Estados Unidos uma pressão inflacionária muito grande. E essa relação ela continuou muito conflituosa até 1971, onde o governo de Richard Nixon, esse cara bonito que vocês estão vendo aqui na tela, ele fez o Nixon Shock. O que foi isso? Ele desvinculou, na verdade, todas as reservas em ouro do dólar. I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. E aí isso gerou, na verdade, no mercado internacional, um grande pânico,
Uma porque, né, o dólar era sempre muito usado porque ele tinha um lastro muito importante por trás, que era o ouro. Uma vez que você tira esse lastro, as economias elas perdem um pouco o sentido de usar o dólar, por exemplo, como moeda de troca. Muito porque você não tem, né, essa grande segurança que o ouro causava. Na década de 70 também ocorreram vários outros choques muito importantes, que foram choques do petróleo. Quando a gente olha um gráfico aqui em relação ao S&P, no período, e principalmente quando a gente olha o preço-lucro dessas ações, a gente vê que desde a década de 70, ali onde teve, né, o choque do Nixon, e até mais ou menos 1982, foi basicamente uma década perdida em relação ao lucro dessas empresas e também ao índice do S&P, que são as 500 maiores empresas aqui da economia norte-americana. Essa relação é muito importante porque agora a gente está vivenciando um momento que talvez algumas coisas são muito parecidas. Logicamente que todos os mercados eles evoluíram bastante, né, das crises que a gente vivenciou. Eu vou comentar algumas delas, que algumas também influenciaram muito positivamente o dólar se tornar o que é hoje, mas muitas delas também ajudaram a deixar o sistema muito mais seguro. Tá? Então, provavelmente não vai ser igual. A história se repete algumas vezes, obviamente, né, muito parecida, mas nem sempre ela 100% é igual. E nesse período também aconteceu, o Nixon colocou uma tarifa de 10% na importação, muito parecido, né, mais uma vez, com o que a gente está vivenciando hoje. Causou mais inflação ainda durante todo esse período. Obviamente que não tem como a gente tirar, né, simplesmente, foi o efeito da importação, porque teve dois choques muito importantes, foram os choques do petróleo na década de 70. Então, isso tudo influenciou, né, para que a inflação no mundo fosse mais alta. E nesse mesmo momento a gente teve, né, nessa década, em especial o início do câmbio flutuante, uma vez que a gente não tinha mais o padrão ouro, né, então não tinha mais a conversibilidade de dólares para ouro, você tinha que fazer com que as moedas elas flutuassem, né, em relação ao dólar, obviamente que é o sistema que está vigente até os dias de hoje. Indo para os períodos mais recentes agora, em 1982, a gente teve a consolidação do dólar como efetivamente a moeda de troca e a reserva de valor que ela é hoje. E aí foram várias coisas que aconteceram, tá? Porque é um período bem amplo. E a primeira, logo na saída, né, que a gente teve ali, né, daquela década mais problemática, com as crises do petróleo e também com o choque do Nixon, a gente teve o Paul Volcker, que foi um presidente do Fed, onde elevou as taxas de juros norte-americanas. O que causou no cenário internacional? Uma fuga para os Estados Unidos, né? Porque todo mundo quis comprar treasuries norte-americanas e com isso consolidou os Estados Unidos como um aporte seguro, né, em períodos de volatilidade, né? Vivenciamos ainda, estava o mundo inteiro vivenciando um período de muita volatilidade, dado que estava saindo das crises do choque do petróleo. Então, aí só para que vocês entendam, tá? Teve várias crises que aconteceram, e aí eu vou citar algumas delas aqui, que foram muito importantes para consolidar o dólar, né, para ir esse afluxo de capital na economia norte-americana. Teve a crise dos tigres asiáticos em 97, que ajudou a tornar o dólar também essa moeda de reserva de valor. Os tigres asiáticos, só para dar um pouco de contexto, tá? Eram as economias que estavam crescendo muito a partir da década de 70, 80, funcionavam no início do processo de globalização. Então a gente teve, né, várias economias produzindo nesses locais e depois importavam de volta para essas economias, abaixando muito o custo de produção. Isso gerou um efeito inflacionário, né, menor no mundo. E quando teve essa crise, acabou que muitas pessoas se refugiaram no dólar e principalmente nos títulos públicos americanos. E a mesma coisa aconteceu com a crise da Rússia. Tudo está muito interligado, tá? A Rússia é muito ligada no mercado asiático e com isso, né, teve uma crise de confiança lá, em especial porque se expandiu muito a base monetária desses países, então aconteceu uma série de bolhas ali. Teve uma crise de liquidez a partir do momento, né, que uma bolha quando estoura, as pessoas elas correm, né, para os bancos para poder retirar, terem recursos ali em mãos e com isso, né, como estava muito inflacionado todos os preços da economia dos tigres asiáticos, aconteceu o rompimento dessa bolha e com isso, né, você tem as pessoas entram em pânico e tentam buscar segurança. E foi a primeira vez que você teve ali uma corrida maior para as treasuries norte-americanas, né? O que reforçou o dólar como um refúgio realmente de segurança. E por fim, para não estendermos muito aqui, para a gente falar de outras coisas muito interessantes que estão acontecendo hoje, teve a crise de 2008, que muitos investidores saíram, né, de investimentos mais voláteis para ir para a economia também norte-americana, né, no mundo inteiro, buscar segurança. Então foi um refúgio muito importante. E a crise de 2012, da crise das dívidas das economias europeias, onde acabaram explodindo, né? Depois, né, a galope da crise de 2008, acabou que as economias europeias foram profundamente atingidas porque elas já usavam o euro como moeda principal e aí acabaram perdendo aquele braço de política monetária, tiveram que fazer ajustes fiscais severos,
porque as economias elas estavam caminhando para falência, né? A relação dívida-PIB estava explodindo e aí muitas pessoas que detinham títulos nessas economias acabaram migrando também para o dólar e aí a gente teve uma efetivação do dólar realmente como uma reserva de valor. E aí, como eu sou legal, eu fiz um slide aqui para vocês para resumir tudo que a gente falou até agora e essas eras do dólar para se tornar o que o dólar era hoje. E é muito importante que vocês entendam isso, porque de 1945 a 71 a gente teve o dólar ali como um padrão ouro que ajudou muito o dólar a se tornar o que ele é, tá, nos períodos subsequentes ali das décadas que se seguiu. Aí a gente teve de 1971 a 82 o período onde o dólar foi testado. Quando tirou realmente esse lastro aqui do ouro, né, o dólar ele sofreu muita volatilidade nesse período, mas aí a partir de 82, com as reformas que foram feitas, né, do aumento da taxa de juros, as pessoas acabaram usando as treasuries, usando os ativos norte-americanos para se tornarem ali reservas. E aí uma coisa mudou a partir de 2022, eu explico agora para vocês. A gente teve um aumento dessa descrença em relação à economia norte-americana, em especial a sua dívida pública versus o PIB. Hoje está em torno de 122%. Se a gente for parar para pensar, não é um grande problema, porque os Estados Unidos pode financiar sua dívida emitindo moeda. Mas isso no mundo gera um sentimento de descrença, como está acontecendo agora. E aí, se a gente for parar para pensar, se uma economia está emitindo muita moeda, todas as outras economias podem ter uma reação. E essas reações estão acontecendo agora nesse curto prazo, muito influenciadas também pelas questões das guerras, né? Então teve a guerra da Ucrânia, que teve sanções econômicas, por exemplo, para a economia russa, que a economia russa está dentro do G20. Teve também a questão da China, por exemplo, com a Rússia, em especial o yuan. Então eles negociam, por exemplo, fora, né, do sistema bancário internacional. Então tem todas essas questões que estão fazendo com que o dólar fique enfraquecido, que antes era realmente a moeda amplamente utilizada no mercado internacional. E aí, como a gente pode ver nesse gráfico, ele mostra essa tendência que eu acabei de dizer. Aqui está exemplificado todas as taxas que estão abaixo de 15 anos, ou seja, né, todos os títulos públicos americanos com vencimento até 15 anos, e a gente tem aqui, né, o índice deles em relação ao volume oferecido nos anos que estão se passando. Então a gente pode ver que tem uma certa, né, tendência aqui a gente ter realmente uma estabilização, tá, da procura, por exemplo, desses títulos, muito por conta dessa descrença um pouco mais elevada, tá, da economia norte-americana que não está conseguindo reverter esses cenários de déficits. Então, ano após ano, né, esse déficit só aumenta e com isso gera também muita preocupação internacional. Então não começou agora, tá? As tarifas realmente são, na verdade, uma aceleração do que está acontecendo hoje. E aí, pessoal, estou mostrando nesse outro gráfico para vocês aqui a relação de um outro refúgio que investidores globais estão buscando, em especial as Mag 7, que são as 7 maiores empresas da economia norte-americana. E estou cruzando também em relação a outros cenários aqui internacionais, como a China, por exemplo, Japão, Europa, e vocês percebam como está tendo realmente uma procura maior. Por que isso, né? Por que está acontecendo essa procura em relação a essas empresas, né, dado que é um investimento em equity, né, investimento em bolsa americana, porque essas empresas são muito líquidas. Então, só para ter uma ideia, né, a Apple já chegou no patamar ali de mais de 60 trilhões de dólares de valor. Então, se quiserem sair, por exemplo, dessas empresas, há uma liquidez um pouco maior. Essas empresas também têm uma exposição global, elas não estão restritas apenas à economia norte-americana. Então, as treasuries, essencialmente, né, elas são títulos de dívida norte-americana. Se acontecer algo, por exemplo, uma crise iminente, que nem, né, tem a expectativa de ter uma recessão, as treasuries vão ser severamente impactadas, com marcação a mercados e tudo mais. Essas empresas, não tanto. Porque como elas têm essa exposição global, as produções, né, uma Apple, por exemplo, a Microsoft, onde tem, né, essa cadeia global, aqui em outros países também ela tem dinâmicas, né, tanto de serviços e de produtos, então elas ficam mais blindadas em relação a isso. Mas agora com os tarifaços, isso também está sendo severamente impactado. Então, dado que as cadeias globais, né, elas vão ser impactadas pelas tarifas, pode não ser um porto seguro para esses investidores, e aí eles vão ter que buscar outras coisas. Aí eu digo para vocês mais para frente para o vídeo quais serão essas outras coisas hipotéticas,
Uma delas já está acontecendo hoje, já mostrei para vocês em vídeos anteriores, que é o ouro, e a prata também, né, que está sendo um refúgio nessa situação. Mas tem outras coisas também para frente que a gente pode ficar ligado, que podem ser refúgios, dado que a gente está tendo esse cenário mais incerto agora no curto prazo. Nesse outro gráfico para vocês que eu estou mostrando, é uma indexação de dólar versus uma cesta de moedas internacional das principais economias, e perceba como o dólar está se desvalorizando com as tarifas, obviamente, né, versus todas essas moedas, por conta dessa descrença um pouco mais aumentada. Todo mundo nessa situação, quem tem muito capital, então imagina, um fundo de pensão que está fazendo, né, que tem alocações internacionais ali, ele precisa gerar uma segurança, obviamente que é um fundo de aposentadoria, ele vai buscar segurança. E onde que ele vai buscar segurança? Uma Treasury norte-americana que daqui a pouco pode ter uma recessão, ele vai buscar, por exemplo, nas principais empresas do mundo, né, uma Apple, uma Microsoft, que vão sofrer muito por os impactos das tarifas, tem que buscar uma outra alternativa. E as alternativas que a gente está vendo mais nesse curto prazo é justamente o ouro e a prata, né? Então elas estão realmente no patamar histórico mais elevado dos últimos 50 anos. O ouro, principalmente, né, por ser mais líquido. E além disso, outras coisas também vão despertar o interesse desse investidor global, como por exemplo, commodities. A gente pode ver algumas commodities seja os produtores que estejam segurando mais, né, nesse cenário mais incerto, talvez ele está esperando uma estabilização desses preços, então a gente vai ver produtores segurando mais e também investidores indo para outras commodities que não historicamente foram refúgio de segurança. Uma delas pode ser o petróleo, tá? Então, para frente a gente tem que olhar como é que essas dinâmicas vão funcionar, porque o petróleo ainda é uma reserva de valor importante. O problema é que ele é muito volátil. A gente não resolveu completamente a questão de Israel, em especial ali no Oriente Médio, né, aquelas questões envolvendo os grupos terroristas. Então pode haver uma escalada novamente dos preços, em especial se estourar um conflito novamente lá. E a gente pode também ter outras commodities aqui que são muito influenciadas também, como por exemplo, né, o mercado imobiliário norte-americano. Esse mercado ele é um pouco anticíclico, né? Ele não funciona basicamente nos ciclos econômicos. Obviamente que ele tem uma certa correlação, mas não é uma correlação 100%. Então pode ser que investidores globais migrem investimentos para dentro de REITs, por exemplo, que seria, né, os investimentos ali em fundos imobiliários norte-americanos. Então a gente tem que olhar, né, como é que vai ser essa relação e saber, né, que as treasuries está ocorrendo desde 2020, ali 2022, um movimento mais forte de saída, investidores talvez buscando outras alternativas. E aí para frente também, com o avanço da tecnologia, a gente tem que ver como é que vão ser essas moedas, esses bancos centrais que vão ser criadas, né, essas moedas digitais, para ver se vai ter uma procura um pouco maior, especialmente nesse momento que a gente está vivenciando hoje. Agora que vocês entenderam um pouco mais esse cenário em relação a, desde 1945, uma efetivação do dólar como uma moeda internacional, e o que a gente está vivenciando nesse curto prazo com as tarifas, o que a gente já vinha vivenciando também desde ali do Covid, todas essas relações, né, internacionais, né, dessa fuga ali para um pouco mais de qualidade, a gente tem mais uma volatilidade, né, o governo norte-americano se comportando como um país de terceiro mundo, que o Trump teceu críticas muito duras ao Jerome Powell, que é o presidente do Fed, falando que ele está atrasado em suas políticas, que já deveria ter baixado os juros norte-americanos. Lembrando que a gente tem a expectativa de baixar os juros até o final desse ano, que pode ser acelerado por uma recessão. Uma recessão nada mais é do que você ter ali um PIB negativo por um intervalo de tempo mais longo. E essa briga, em especial ali do Trump com o Jerome Powell, não tá uma briga que ele não tem como ganhar, uma porque ele não tem controle sobre o presidente, a não ser que o presidente faça realmente algo muito danoso para ele ter realmente uma clareza ali para tirar essa pessoa do poder. Então tá muito ainda no campo das ideias, né? Então tá aquele jogo político de falar que sempre a culpa é do outro, né? Então nunca a culpa é do próprio governo. Então sempre tem um inimigo em comum. Então isso faz parte do jogo político. Obviamente que não vai acelerar a queda do Jerome Powell, ou o Jerome Powell vai acelerar um ciclo de corte por pressão do Trump, uma porque lá o Banco Central é independente, né? Aqui no Brasil também é, mas desde 2012 apenas. Então lá já foi criado com essa independência, e aí essas pressões políticas obviamente ficam mais no discurso do eu contra eles, né, que é uma tática muito utilizada pelo Trump. E aí, só para amarrar essa discussão, vou mostrar para vocês um slide que reforça como é que vai ser essa dinâmica para frente de preços e as tarifas. O que a gente imagina é,
As economias chinesa e aqui como está doméstica é a economia norte-americana, né, que está na linha azul, a economia norte-americana, e a gente tem a China aqui com a linha em vermelho. Essas duas estão acelerando, porque as tarifas, né, estão maiores desses dois países. Agora, os outros países que tiveram um período de volatilidade muito forte em relação aos seus preços nesses períodos, a partir do momento aqui que a gente tem uma clareza que vai ser por 90 dias, por exemplo, uma tarifa de 10%, tem um impacto muito menor e acabam voltando aqui para os patamares de preços vistos até no final do ano passado. Isso é muito interessante porque a gente percebe que o mundo está caminhando para uma normalidade e China e Estados Unidos acabaram guerreando muito, o que faz com que reforce os percentuais de inflação. Óbvio que tem, né, toda uma dinâmica que os Estados Unidos exporta inflação e a China exporta deflação. É bem sabido, tá, essas relações aqui. Mas a gente dá para perceber que talvez o Brasil, por exemplo, pode ter um período onde ele tem realmente menores taxas de inflação advindas, tá? Porque está realmente sendo exportado com uma deflação um pouco maior. Então, o México está muito ligado à economia norte-americana pela proximidade, mas o Brasil também pode se aproveitar desse cenário de ter uma inflação mais baixa. Então, a nossa inflação brasileira aqui, nos últimos períodos, foi muito por conta, né, dessa escalada do dólar que teve na relação do ano passado. Como o dólar vem perdendo valor frente a todas as moedas do mundo, para o Brasil isso é legal porque reforça que a gente tem uma inflação mais baixa, a gente volta para patamares mais saudáveis de dólar, né, e que reforça também que tudo é a nossa economia dolarizada, então não tem como desvencilhar. Se a gente está falando de plástico, por exemplo, que está inerente à nossa vida, a gente está falando de metal, está falando de eletrônicos, tudo é dolarizado. Até o pãozinho de cada dia é dolarizado, né? O trigo é preço nacional, é dólar. Por isso que é importante a gente olhar essas dinâmicas desses outros países, esse estudo ele reforça isso, para ver que talvez para frente a gente tenha patamares de inflação mais baixos, que seria uma excelente notícia aqui para a gente estar no mercado local. E por falar em Brasil, voltando o canhão de notícias aqui para nossa economia local, o FMI ele reduziu a expectativa de aumento de PIB de 2,2 para 1,8, muito por causa das tarifas, tá? Mas também por causa do nosso déficit fiscal que não está sendo resolvido nesse curto prazo. E quando eu falo isso, não é implicância minha, né? São os números. Então, não tem como a gente desvencilhar, tá? Que não existe um problema, uma bomba relógio que a gente precisa desmontar. E ainda mais com os escândalos de corrupção que assolam novamente nosso país, em especial 6 bilhões, né? Que acabam sendo surrupiados ali do INSS. O já combalido INSS, né? Só para lembrar, tá? A ordem de grandeza. A gente paga por ano 1 trilhão em gastos previdenciários, tá? Com todos os benefícios que a gente gasta, enfim, as pessoas que estão afastadas do trabalho, tudo isso é 1 trilhão ao longo de 25 nas projeções que indicam. Só para vocês terem uma ideia do rombo que foi, né, agora que do INSS que foi difundido, é de 6 bilhões. Isso representa quase 0,6 do total gasto no ano, tá? É um rombo muito grande. Tá? A gente fala números muito grandes aqui, mas só para vocês terem, né, a ordem de grandeza, que além do que a gente não está atacando, o déficit fiscal, né, que está realmente sendo incrementado, e daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico para vocês, né, mostrando a ordem de grandeza em números, que em 2027 a gente pode ficar sem grande parte ali dos benefícios sociais, né, que no vídeo anterior eu acabei dizendo um pouco, mas não mostrando, isso é muito sério, tá? Então realmente o país acaba sendo travado por conta de realmente você não ter um controle ali de contas públicas. Para vocês terem uma ideia, a gente tem cláusulas pétreas na Constituição que não permitem que a gente tenha, por exemplo, uma redução de despesas obrigatórias, gastos em saúde, educação. Esses gastos não são permitidos da gente alterar, nem mesmo com um projeto de lei, tá, que altere esses gastos ali. Então, tem que realmente fazer uma nova Constituição para que a gente altere esses valores. E aí, só para que vocês tenham uma ideia, né, desses gastos, o INSS ele gasta 1 trilhão ano, como eu já tinha dito para vocês em 2025. E de servidores públicos, a gente gasta mais de 413 bilhões ano, tá? E a gente está falando de tudo, judiciário, a gente está falando dos ministros, os gastos dos ministérios, tá? Pessoal, tá? Só para vocês terem uma ideia também, que aí são despesas que são obrigatórias. E aí o que sobra, né, de despesa não obrigatória? Uma parte muito pequena
que aí a gente está falando de um rol de coisas que eu vou linkar para vocês. A defesa, por exemplo, né? Bolsas da NSNPq, né? Que são bolsas de pesquisas, emissão de passaporte, programa de farmácia popular, apoio a atletas, Bolsa Atleta, fiscalização ambiental, trabalhista e aí, principalmente os investimentos em infraestrutura que geram dinamismo no longo prazo para a nossa economia. Então perceba como tudo isso pode ficar ameaçado. Em especial também os benefícios sociais que permitem ser alterados por lei, entre eles o Bolsa Família. Aí nesse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, esse último, né, que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, ele mostra os gastos livres dos ministérios por ano na trajetória atual da dívida. Então, ou seja, se nada for feito, se tudo se mantiver mais constante agora, né, a gente fazer esse esforço mínimo que a gente está fazendo de redução da máquina pública, em 2026 a gente vai ter um gasto ali de 83,09 bilhões ano que a gente possa gastar com tudo isso que é discricionário, ou seja, tudo que é não obrigatório. A partir de 2027, a máquina já emperra. A gente vai ter mais gasto obrigatório do que a gente consegue gerar por ano de imposto. E aí, a partir de 2028, o gasto já vai para menos 87 negativo. E aí, a partir de 2029, a gente tem menos 154 bilhões negativos. Então, quando a gente fala esses dados para vocês, não é para fazer alarmismo, não é para se gerar, né, um conflito aqui, em especial, né, a gente, não, mas você está criticando o governo. Não, são dados reais, matemáticos, que reforçam que se a gente não fizer nada, e aí especialistas dizem, né, que a gente precisa ter um esforço 3 vezes maior do que a gente está tendo hoje, revisar várias coisas, em especial a desindexação da economia, né, então não indexar a economia nos salários reais de, né, salário mínimo e também as aposentadorias. Eu sei que isso é uma medida muito antipopular, mas se não for feita, tá, a gente pode ter uma trava da máquina pública e realmente a gente ter patamares de dívida PIB maiores que 100%. Isso para uma economia emergente como a brasileira significa uma descrença muito grande. A gente não vai ter investimentos internacionais, por exemplo, de várias empresas aqui dentro, que vão ficar muito preocupadas com a nossa situação. E aí isso é um caminho perfeito para outros populistas, né, que nem a gente está vendo aqui nas últimas dinâmicas das últimas eleições, para que falem coisas, né, que seduzam a população e a gente deixe numa situação até pior do que a gente tem hoje. Percebam como a situação ela vai realmente incrementando e o próximo governo, seja ele, né, do atual que está hoje, seja do próximo, vai ter um trabalho muito grande se nada for feito até lá. Pessoal, vamos para o sobe e desce da semana. E aí eu coloco mais desce nessa semana porque realmente foi uma semana mais dura, internacional e brasileira. No primeiro desce eu coloco aqui é o dólar, né? A gente percebe que o dólar ele está perdendo todo aquele glamour, aquela força que ele tinha, né, como reserva de valor, meio de troca. Os países já internacionais, os investidores globais estão vendo alternativas para que faça essa alocação em outro tipo de ativo e isso está gerando um rebuliço no mercado internacional. Muito porque a gente sabe que o dólar ainda tem a sua importância e se trocar o dólar para outra coisa que seja, né, uma nova reserva de valor, a gente vai ter umas mudanças importantes aí no cenário internacional. E eu coloquei como desce também dessa semana a nossa dívida pública brasileira, que infelizmente, né, a gente já não está conseguindo gerar superávites do que a gente tem hoje, ainda mais com fraudes, com esquemas de corrupção que estão atingindo o core, né, a cerne ali da Previdência, em especial é realmente onde a gente tem o maior gap ali, o maior diferenciação em relação às contas públicas e aí não está ajudando, né, a gente ter mais esquema de corrupção, em especial, né, dentro dessa conta, que é uma conta super crítica, né, a gente não pode, né, brincar muito com essa conta, tem que fazer reformas inclusive para frente para corrigir isso, nessas distorções, pagamentos de super salário, por exemplo, para indivíduos que ganham muito, e aí a gente tem que fazer uma equidade fiscal aqui, ninguém está advogando que a gente deva parar de ter benefícios, né, mais uma vez, mas tem que ter um pente fino, né, para realmente se pessoas que estão recebendo benefício merecem receber aquele benefício ou então tem realmente um pagamento de super salário, né, para uma pessoa ali que está muito além, né, do que ela está efetivamente ganhando ou deveria ganhar. Pessoal, é isso para essa semana do Giro Econômico. Espero revê-los na semana que vem. Não deixe de comentar. Eu leio todos os comentários. Inclusive, eu vou fazer um vídeo com todos os comentários que vocês fizeram, né, na semana anterior para que a gente possa discutir de uma maneira um pouco mais plural. E é isso. Até semana que vem.